Terceiro vídeo do dia, vamos lá! Oi gente, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos falar de um princípio que pode dar um pouquinho o que falar, a gente vai ter que explicar bem o que é, e vamos com Solid Drawing. Assim como o vídeo anterior, não tem animações aqui de exemplo, porque a resposta vai ser sempre a mesma. Ah, tá faltando Solid Drawing. Então eu vou mostrar um exemplo de uma personagem que eu fiz e como que o Solid Drawing acontece num personagem. Então nós vamos conversar sobre e você vai observar em outros exemplos, em outras animações, nas suas animações, o que pode estar faltando. Mas o que eu fiz? Para mostrar para vocês como que é o Solid Drawing num personagem, né, fazer ele de todos os ângulos, eu fiz uma personagem autoral minha mesmo, e eu coloquei ela de uma forma que mostre o desenho através dela, e eu vou deixar rodando aqui para vocês de exemplo. Então vamos lá, vamos pro conceito. Solid Drawing, lá atrás, no início, antes do 3D, antes de Stop Motion, se referia à capacidade de desenhar de uma maneira sólida. Então se você consegue desenhar bem esse personagem, mantendo os volumes em toda e qualquer posição. Mas hoje, como nós temos Rig Animation, né, com os puppets, com aquele boneco mais rígido, temos 3D, temos stop motion, Solid Drawing pode ser compreendido de uma outra forma, que na verdade é realmente o que ele sempre se referiu, só que antes era só desenho feito na mão. Então, independente do método, vamos definir Solid Drawing como a sua capacidade sólida de manipulação de um corpo no espaço. Porque a parte importante desse princípio é a sua capacidade de manipular e mover esse corpo num espaço sem perder a forma dele, sem perder o volume, sem perder as proporções. É a sua capacidade de manter aquele corpo como ele é em qualquer ângulo. Independente da mídia, você precisa ter o controle sobre isso. E isso é a base real do Solid Drawing. E aqui, gente, eu vou puxar a sardinha pro meu lado e eu vou falar qual a importância da sua capacidade de desenhar, explicando por quê, independente se você é um animador 3D ou se você quer fazer stop motion. Mas eu juro que tem um motivo, eu vou explicar tudo. Então vamos lá. Por que desenhar bem importa? Para uma animação 2D desenhada é bem óbvio. O limite da sua animação vai ser o limite da sua capacidade de desenho. Então, quão bem você manipula a perspectiva, quão bem você sabe a anatomia, quão bem você consegue manter o Solid Drawing em diferentes ângulos, poses e situações. Então, se você não tem os fundamentos sólidos de desenho, uma base boa, você vai encontrar um limite muito claro. Há um ponto que às vezes a gente encontra por aí umas animações que são assim, belíssimas, mas se você for analisar, ela não tem nada demais mesmo, é só porque o desenho tá muito bonito. E não é um demérito, é simplesmente uma escolha artística. Se funciona, funciona. Acho que a gente pode ficar com essa máxima aqui. Se funciona, funciona, passa e tá tudo bem. Isso tudo foi pro 2D. Então, vamos agora pro 3D, pro stop motion, até pro 2D na questão de rigs. Mesmo que você não desenhe, você precisa ter uma noção espacial muito boa. Você precisa conseguir entender a perspectiva de uma forma muito clara, entender o espaço em 3D na sua cabeça para você colocar o personagem naquela pose. E qual é a melhor forma de você praticar noção de espaço em 3D e como que o corpo fica em diferentes posições num espaço? Desenhando. Você pode praticar com um rig em 3D, colocar ele em várias posições, mas tem algo no fazer, no trabalhar manual, no lápis e papel que é insubstituível, gente. Então, independente da sua mídia, desenhe, pratique o desenho, porque não tem como isso não te beneficiar. Como que você pode praticar o Solid Drawing? Talvez seja muito claro que é a base de desenho, mas vamos colocar uns pontos principais aqui. É muito importante que você saiba anatomia. Você não precisa saber o nome dos músculos, o nome dos ossos. Não é isso que importa. Você precisa estudar anatomia para artista. Você precisa conseguir identificar, assim, landmarks, que a gente fala, né? Que são
pontos de referência no corpo para você conseguir entender e assimilar, assim, internalizar, na verdade essa é a palavra certa, internalizar a anatomia e a proporção de uma forma que você consiga replicar isso. Então, nada de fugir de desenhar rosto, mãos e pés, não. Você precisa estudar essas partes, porque você vai precisar animar essas partes. Então, se você não consegue desenhar uma mão e uma pose parada, como que você vai conseguir animar essa mão? E não responde pra mim que você não vai animar, você vai animar. E não responde que você não vai animar, você vai animar. Segunda coisa muito importante, perspectiva. Eu sei que todo mundo fala, eu já falei de perspectiva aqui, e é muito importante. Porque é a perspectiva que mostra que tudo tá num espaço em 3 dimensões, gente. Mesmo que o personagem esteja parado, por exemplo, eu aqui parada, eu levanto a minha mão. Olha a diferença de tamanho de uma mão e outra. Olha a diferença de tamanho. Isso é perspectiva, porque claramente as minhas 2 mãos são do mesmo tamanho, mas como eu estou virada, é diferente. Agora, tenta lembrar, pega aí o seu último personagem que você desenhou nessa pose 3/4. Você lembrou da diferença de tamanho? Tudo bem que aqui tem uma trapaça da câmera, mas o seu personagem, as mãos dele são exatamente o mesmo tamanho? Fica aí o questionamento. E a outra parte que é muitíssimo importante são desenhos gestuais, o gesture drawing. São desenhos bonitos? Necessariamente bonitos, não. São desenhos rápidos, fluidos, que mostram o fluxo de energia através do corpo, mostram o básico daquela pose e o que faz a pose dar certo. Se você tirar completamente toda a anatomia e ficar só com linhas, contornos que mostram aquela forma, como que essa pose fica? Aonde está o exagero daquela pose? Aonde está a caricatura daquela pose? Eu tenho aqui um exemplo de gestual que não é a coisa assim mais bonita do mundo, e eu nem sei quanto tempo que foi, mas é para mostrar para vocês a ideia por trás de um desenho gestual. Se eu segurar assim, não fica reflexo. Tá enquadrado e não tá na parede por motivos de preguiça. Mas você consegue entender a ideia? Assim, ninguém fica com um corpo tão curvo assim. Essa pose tá exagerada, mas ela funciona porque ela está exagerada. E é uma forma muito boa de você praticar gesture drawing, é você procurar canais de modelos de gesture drawing. Tem vários no YouTube. Você vai encontrar vídeos com poses de 30 segundos, 1 minuto, 5, 15, meia hora. Aí, no caso, é uma só pose, né, por vídeo. E aí você vai praticar essas poses. Eu recomendo muito você focar mais em 30 segundos e 1 minuto. Mais do que isso, é para você juntar o gesture com a anatomia. Mas eu quero aqui que você foque mais no gesture em si, deixa estudar anatomia separado, aí depois você combina os dois. Então, gente, é um trabalho além, porque solid drawing não é algo que eu falo pra vocês como fazer e vocês fazem, né? Não funciona assim, arte não funciona assim. É um princípio que tem muito trabalho por trás, muito trabalho envolvido, muito estudo, e eu sei que é difícil, mas é assim. Não tem por onde fugir e não tente fugir. Aceite o caminho e sinta orgulho do seu crescimento, sinta orgulho de tudo que você fez. E não jogue fora seus desenhos antigos. Não jogue fora os desenhos errados. Deixe eles ali, porque conforme você vai estudando, você vai ir melhorando. E aí, sei lá, no final da semana, no final do mês, você volta para os primeiros e você vai ver a diferença. Então mantenha os seus desenhos antigos para você, para ter aquele boost de confiança. Porque você vai melhorar. Porque se você praticar, se você se aplicar, você vai melhorar e o mérito é 100% seu. Então eu espero que esse vídeo tenha te encorajado e te ajudado a seguir na sua jornada de arte e animação. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para mim. E tem, claro, material de apoio aqui no link da descrição. Um valor simbólico e assim, tudo que eu falei tá escrito no material, é realmente só algo a mais, caso você queira. E tem para esse vídeo e tem para os outros também. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e eu vejo vocês no próximo vídeo, que vai ser o último da nossa série dos 12 princípios. Tchau!